Olá, sejam muito bem-vindos a esta análise detalhada. Hoje, a gente vai explorar uma mudança gigantesca que está acontecendo no mundo do desenvolvimento de software. A ideia aqui é atuar como um guia técnico, sabe? Como alguém mais experiente passando a visão para ajudar quem programa a sair daquela dependência cega da automação e alcançar a verdadeira maestria em arquitetura de sistemas. Não me levem a mal, o objetivo não é rejeitar as ferramentas modernas de jeito nenhum, mas sim entender como usar tudo isso com sabedoria e ética, garantindo que o intelecto humano continue firme no controle da situação. Então vamos direto ao ponto e descobrir o que realmente separa um mero digitador de prompts de um arquiteto de sistemas que tem autonomia técnica de verdade. O roteiro da nossa análise de hoje é super direto. Primeiro, a ilusão da velocidade. Depois, a anatomia do colapso. Em seguida, a síndrome de atrofia cognitiva. O quarto ponto foca nos fundamentos de arquitetura. Aí a gente passa para o manual de verificação e, por último, o caminho para a autonomia. Certo, começando com a seção 1, a ilusão da velocidade. O famoso vibe coding versus a realidade. Vamos desconstruir essa armadilha enorme que o pessoal está chamando de vibe coding. O problema é que no começo a ferramenta dá uma falsa sensação de maestria incrível, né? A gente digita um prompt bem detalhado e em 2 segundos, pum, um código perfeitamente formatado rola pela tela. Parece mágica. Mas a gente precisa ser muito realista sobre a diferença entre a ilusão de criar algo rápido e a realidade de construir um software sólido. Imagina só um cenário bem comum. O código gerado parece excelente. O sistema sobe e roda. Aí alguém clica num botãozinho de perfil super básico e pronto. Um erro fatal derruba a aplicação inteira. O terminal cospe aquela famosa stack trace gigante, que mais parece um feitiço em latim antigo do que algo que a gente consiga rastrear. E por que isso rola? Porque a lógica principal ali não foi escrita por mãos humanas. Sem ter aquele modelo mental bem claro de como os dados estão fluindo por trás dos panos, bate o desespero. É uma paralisia completa para quem está ali tentando resolver o problema. E esse exemplo ilustra perfeitamente um ponto super importante. Essa ilusão de produtividade é totalmente baseada em volume. O que, convenhamos, é só uma métrica de vaidade. A engenharia de verdade acontece mesmo é na manutenção ao longo prazo. Se a gente otimizar o nosso fluxo de trabalho inteiramente para ser rapidinho na fase de criação inicial, o colapso estrutural na fase de manutenção é certeiro. Para manter a arquitetura legível enquanto o sistema vai expandindo, coisas como estabilidade, um entendimento profundo do código e a capacidade de prever falhas superam de longe aquela rapidez ilusória inicial da digitação. Passando agora para a seção 2, a anatomia do colapso, escala e dívida técnica. Então, quando a gente sai daqueles scripts curtinhos e vai para sistemas robustos, a dinâmica muda de figura. É exatamente aí que a conta dos atalhos chega. E ela vem em forma de uma dívida técnica oculta gigante. Esse gráfico aqui mostra como a capacidade de codificação da inteligência artificial cai ladeira abaixo em 3 níveis bem claros. No nível 1, mexendo num arquivo único, a precisão é impressionante. Mas aí no nível 2, quando a gente gerencia funcionalidades espalhadas em múltiplos arquivos, o contexto começa a se perder muito rápido, exigindo que a gente fique lá intervindo o tempo todo. Agora, o nível 3, gerar arquitetura do sistema, é colapso total. O modelo simplesmente começa a alucinar lógicas inteiras que não fazem sentido. Essas falhas arquiteturais geram uma dívida técnica absurda, onde aqueles segundinhos economizados no começo são totalmente engolidos por horas e horas de frustração, tentando decifrar um código que nem deveria existir. E isso nos leva a um grande embate: o custo de arregaçar as mangas e fazer um debug manual versus confiar cegamente nas sugestões do chat. Frente a uma tela pipocando erros em vermelho, a primeira reação hoje em dia muitas vezes é só copiar o problema e colar de volta no prompt. Cara, isso cria o que a gente chama de loop cego. É uma situação absurda, onde a máquina começa a alucinar em cima da própria alucinação, criando um código inchado e transformando o projeto num emaranhado absolutamente ilegível. Encarar a depuração manual sem ajuda de chatbots, indo lá ativamente caçar a causa raiz, é a única maneira real de manter o código estável e barrar essas alucinações de forma eficiente. O que nos puxa para a seção 3, Síndrome de Atrofia Cognitiva. A armadilha do desenvolvedor. Tem um conceito aqui que explica direitinho por que o uso excessivo da automação limita tanto o crescimento profissional da galera. O vício em gerar código fácil funciona exatamente como uma atrofia muscular. Pensa comigo, quando toda a solução já vem pronta, a gente para de lutar com aqueles atritos clássicos, tipo gerenciar a alocação de memória, dominar o controle de fluxo, ou ter que mergulhar em documentações oficiais extensas. Mas veja bem,
Esses atritos dolorosos não são obstáculos ruins, eles são os pesos da nossa academia mental. Eles são os exercícios que constroem a nossa musculatura interna de resolução de problemas. Sem essa prática constante, sem forçar a mente a trabalhar fora da automação, o raciocínio simplesmente atrofia e a nossa capacidade de resolver problemas difíceis desaparece. Eu acho genial como essa frase resume a história. Manhã, engenheiro de elite. Tarde, babá de IA implorando a um chatbot para desembaraçar suas próprias alucinações. Que choque de realidade, né? Isso ilustra perfeitamente os sinais de alerta de que a dependência está forte demais. Começa o dia lá no alto, com uma produtividade ilusória, e no fim da tarde o desespero bate forte. Fica muito claro que terceirizar o nosso pensamento crítico leva direto à exaustão e à completa perda da nossa autonomia. Vamos virar a chave agora na seção 4, Fundamentos de Arquitetura. Além do prompt. Para fugir dessa paralisia que a gente acabou de falar, é absolutamente crucial dominar o que existe muito além de só digitar um comandinho. Rola um muito bem perigoso por aí de que dá para construir sistemas massivos ou startups inteiras usando apenas textos gerados. Isso é pura fantasia. A verdadeira engenharia de software exige que a gente entenda nos mínimos detalhes o fluxo de dados em redes complexas. Tem que saber gerenciar o estado da aplicação manualmente, orquestrar as interações de milhares de variáveis para garantir que elas não entrem em colapso e dominar muito bem os sistemas. Se essas fundações sistêmicas falharem, não tem ferramenta mágica no mundo que salve o projeto. Então, como fazer isso na prática? Seção 5, o Manual de Verificação. Integração segura de IA. A grande questão não é banir a tecnologia, mas como usar com ética e segurança no dia a dia. É como orientar um desenvolvedor júnior. Em tarefas simples, sabe? Tipo gerar um código que é puramente repetitivo, ou então lidar com aquelas expressões regulares monstruosas e chatinhas de lembrar. Nessas horas, a ferramenta atua de forma fantástica. É o que a gente chama de automação segura. Pode usar sem medo. Mas atenção máxima para zonas de perigo. Decisões sobre a arquitetura de alto nível, o design do sistema e o gerenciamento de estado. Nessas áreas, o controle manual humano não é discutível. Evite IA para arquitetura, ponto final. Para colocar isso numa rotina super segura, a gente precisa de um fluxo de trabalho passo a passo, testando a lógica antes de integrar qualquer coisa. Passo 1. Gere à vontade as partes que são repetitivas. Passo 2, e esse é vital, verifique manualmente cada linha que foi gerada, todas elas. Passo 3. Isole os testes e entenda 100% como estão os estados dos dados localmente. E, só então, o passo 4. Faça a integração com o sistema geral, com todo o cuidado. É um guia rápido e essencial para garantir que nenhuma alucinação escondida vai encontrar o caminho para a base principal do projeto. E finalmente chegamos à seção 6, o caminho para a autonomia, dominando a lógica. Essa é a transição definitiva que a gente precisa fazer na carreira. Deixar de ser um usuário passivo e virar um arquiteto de sistemas autônomo. Para se manter competitivo nesse mercado, temos um checklist de sobrevivência. Primeiro, encare de frente o desconforto e a dor do aprendizado a curto prazo, devorando documentações oficiais. Estude a fundo conceitos complexos de design de sistemas. Mantenha o controle manual absoluto sobre as decisões críticas de design e se acostume a documentar tudo com as suas próprias palavras. É isso que consolida a mudança para uma mentalidade de verdadeira supervisão arquitetural. A senioridade na área sempre vai depender de entender a arquitetura a fundo e nunca de apenas saber formatar bons prompts. A essência de tudo que conversamos se resume a uma filosofia de ouro. A única barreira que separa um engenheiro de software real de um simples copiador de código é saber exatamente o porquê de cada linha de código existir ali dentro do arquivo. A autonomia técnica absoluta é o grande diferencial competitivo hoje em dia. Quem cultiva esse pensamento crítico, quem realmente toma posse da lógica subjacente, não só faz um trabalho muito melhor, mas também cria a única barreira real contra a obsolescência na profissão. E assim chegamos ao final do nosso guia. Fica bem claro que desenvolver software hoje virou uma disciplina de verificação muito rigorosa. Eu quero deixar essa pergunta bem incisiva para a gente pensar. Se o código não pode ser explicado, o produto pode algum dia ser verdadeiramente garantido? Construir fundamentos fortes e dominar a arquitetura gasta tempo, claro, mas é a única segurança de que a nossa base não é só um castelo de cartas pronto para cair. Ironicamente, dominar essas máquinas incrivelmente potentes exige que a gente nunca pare de exercitar a nossa própria mente. Muito obrigada por acompanharem essa análise, continuem estudando firme e desenvolvendo sempre com total autonomia.